Graça e a paz de Jesus, sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Vamos entrando nessa live aí, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Hoje nós vamos falar sobre planejamento, a importância do planejamento na vida de um cristão. Estamos baseados aqui no livro de Lucas 14, de 28 em diante. Lucas 14, 28, olha o que diz o texto sagrado. Quero mandar um abraço para o meu amigo Rodrigo Struck, a Claudinha, Costa Neuci, todos os nossos amados irmãos estão entrando aqui nessa live agora pela manhã. Que Deus os abençoe, Wesley Araújo, Castro também, que a graça e a paz do Senhor venha sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Abra a palavra de Deus comigo então, Lucas 14, 28, olha o que diz o texto sagrado. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Versículo 29. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E é interessante, né, que o versículo anterior a esse episódio que nós estamos lendo é o 27. E qualquer que não tomar a sua cruz, vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, uma palavra tremenda de Jesus para os nossos corações, que fala, né, sobre a questão do discipulado cristão e da importância do planejamento para nós cristãos. Como é importante, gente, antes de a gente fazer alguma coisa, nós estabelecemos planejamento, estratégia. Como é importante isso. Não podemos sair fazendo as coisas sem a direção de Deus, sem a orientação do Senhor. A palavra de Deus diz: o homem traça planos, mas a resposta certa vem do Senhor dos Exércitos. Então é sobre isso que nós vamos falar, sobre os sacrifícios, né, sobre planos que solucionam problemas, sobre a importância do planejamento na vida do cristão, do líder, do homem de Deus, da mulher de Deus. Maneira mais fácil, né, de conquistar liderança é solucionar problemas. Eu tenho ensinado isso para vocês, né? Tem um autor norte-americano que ele diz: ao final da sua vida você será lembrado ou pelos problemas que você causou, ou então pelos problemas que você resolveu. E a maneira mais rápida de solucionar, de conquistar, a liderança é solucionando problemas. É tão interessante que as empresas hoje fazem isso. Elas pagam para os funcionários que trazem boas ideias para solucionar problemas dentro da linha de produção, dentro dos desafios que a empresa tem. Recebem sim, além de crescerem nos seus cargos, nas suas funções dentro da empresa, recebem às vezes até bonificações salariais por resolverem problemas. Quando Adão e Eva pecaram, Deus iniciou um plano de sacrifícios de animais a fim de expiar, de purificar o pecado do homem. Deus viu o problema e Deus o solucionou. Assim como Deus, devemos ser solucionadores de problemas. As orientações levíticas, né, dos sacrifícios foram simplesmente planos para resolverem problemas que com toda certeza aconteceriam. Aconteceriam como assim? Entre os homens. Então, Levíticos, né, um livro dentro do Pentateuco, que é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, os principais mandamentos de Deus. São mais de 613 mandamentos de Deus encontrados na Torá, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, olha só, o livro de Levítico é um livro escrito com ritualísticas, cerimoniais, sacrifícios, leis que estabelecem resolução de problemas dentro do povo de Israel. Então, considere
a importância bíblica para o planejamento. Primeira delas, Deus planejou. Deus planejou. Olha o que diz Isaías 37, 26. Acaso não ouvistes que já há muito dispus eu estas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado? É Deus aqui perguntando. Agora, porém, as faço executar. É interessante que nesse versículo, primeiro vem o planejamento do próprio Deus e depois vem a execução do próprio Deus. Primeiro vem planejamento, depois vem execução. Tem gente que já sai para a execução antes de pensar, antes de estabelecer estratégia, antes de planejar aquilo que vai se fazer. Igual aqui em Lucas, né? Primeiro temos que sentar, fazer as contas para depois construir uma torre. Temos que, se estamos na liderança de uma nação, temos que primeiro sentar, verificar quantos soldados temos antes de ir para a guerra. Senão é melhor fazer um tratado de paz do que ir lutar com um exército que é bem maior do que o meu. Foi o que nós lemos. Então, Deus também planejou, é o primeiro princípio que está aqui em Isaías 37, 26. Segundo exemplo bíblico, Noé também planejou. Noé recebeu instruções específicas para a construção da arca, recebidas pelo próprio Deus. Concluiu a conclusão em 120 anos de trabalho, exatamente como Deus lhe havia dito. A Bíblia diz isso, que Noé fez conforme Deus havia dito para ele fazer. E o barco, muito bem feito, aguentou o dilúvio, cuja a duração foram de meses de dilúvio, mas aquele barco, por mais que demorou para ser feito, foi um barco bem feito, segundo as orientações do próprio Deus a Noé. Terceiro lugar, Neemias também planejou. Um outro exemplo bíblico é Neemias. Neemias planejou. Neemias desenvolveu planos de longo prazo para reconstruir os muros de Jerusalém. Se você ler ali o livro de Neemias, você vai ver um grande líder, um estrategista, alguém que era organizava entre as famílias de Israel, cada um fazia uma parte, cada um usava de um lado, né, uma colher de pedreiro e do outro lado uma espada, para proteger todo o entorno do muro contra os inimigos que queriam avançar contra Jerusalém, que estava sendo reconstruída. Então, nós vemos que Neemias visualizou o projeto e então planejou a construção juntamente com os seus liderados. Os israelitas completaram a obra em 52 dias. Olha que coisa linda, gente. Israel completou a obra da reconstrução dos muros de Jerusalém em apenas 52 dias. Quarto exemplo bíblico, Davi planejou também. Davi é um exemplo de alguém que planejou. Davi fez planos de longo prazo, né, para construir o templo de Deus. Deus não permitiu que ele o construísse, porque suas mãos tinham sangue. Mas Davi fez todo o planejamento e providenciou todos os materiais e todos os recursos para a construção e para que a obra fosse realizada. Que coisa linda isso, gente. Às vezes não é nós que vamos fazer, mas nós vamos planejar, nós vamos organizar, nós vamos trazer recursos, nós vamos preparar os materiais para aquilo que Deus vai fazer através da nossa vida ou através do nosso legado, da nossa descendência, como foi Davi. Davi também planejou. E por último, Jesus contou parábolas sobre planejamento. E aqui nós vemos também a importância que Deus dá através do próprio Cristo, o Messias HaMashiach, que Jesus contou sobre parábolas sobre planejamento. Você vê isso em Mateus 7, 24 a 27, Lucas 14, 28 a 32 e Lucas 16, de 1 a 8. Nós lemos aqui para vocês Lucas 14, de 28 a 32. Jesus falou muitas vezes sobre a necessidade de planejamento, como algo espiritual, como um princípio bíblico, como algo que precisa ser feito. O homem traça planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E a grande pergunta que eu quero deixar aqui para você, antes de você executar algo na sua vida, você busca orientação de Deus? Você busca guiança de Deus, assim como Noé, assim como Neemias, assim como Davi,
assim como Jesus mencionou nas parábolas sobre planejamento? Será que você é alguém organizado? É alguém que organiza, planeja, pensa, reflete, contempla antes de fazer algo na sua vida? Será que você planeja bem? Lembre-se, a produção de amanhã começa com os preparativos de hoje. Vou repetir, a produção de amanhã, as realizações de amanhã começam com o planejamento e com os preparativos hoje. Guarde essa frase no seu coração. A produção de amanhã, a realização de amanhã começa com os preparativos de hoje. E nós vimos 5 exemplos bíblicos da importância do planejamento, do sacrifício, das organizações, né? De você se organizar para executar a obra, o propósito, o chamamento e a missão de Deus para a sua vida. Deus planejou, Noé planejou, Neemias planejou, Davi planejou e Jesus contou parábolas sobre a importância do planejamento, tá bom? Espero que você tenha aprendido através desse devocional. Se você tem grandes sonhos, planos e projetos, sente e comece a planejar, colocar no papel. Converse com especialistas naquela área que você quer empreender, quer fazer, quer realizar, pessoas que sejam especialistas na área, para que você possa ser, próspero e realmente ser abençoado em tudo aquilo que você fizer. Coloque em oração diante de Deus. Peça que Deus te ajude, te dê sabedoria para executar planos e projetos diante da presença do Senhor, tá bom? E vamos que vamos, orando, clamando a Deus pela sua vida nesse momento todo especial. Pai, nós colocamos a vida daqueles que nos ouvem através dessas mídias sociais, em áudio, vídeo. Te agradecemos por essa live hoje, por aprendermos na tua palavra a importância dos sacrifícios, da autodisciplina, da organização, mas principalmente do planejamento antes da execução. Ó Deus, nos ajude a sermos líderes segundo o teu coração, homens e mulheres que ouvem a tua voz e seguem as tuas instruções, para que sejam bem-sucedidos, prósperos, abençoados em tudo aquilo que nós fizermos. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe em todas as coisas, é o que nós te pedimos de todo o coração. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor. Toda honra, toda glória sejam dados ao Cordeiro, ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos céus e da terra. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome. Colocamos tudo isso diante do Senhor. Pedimos a tua graça e a tua unção sobre nós. Nos capacita a sermos vencedores, vitoriosos, abençoados, prósperos em tudo aquilo que fizermos, debaixo da orientação, guiança, planejamento e direcionamento do Senhor. É o que nós te pedimos de todo o coração. Amém e amém. Pega esse link, compartilhe com outras pessoas. Aqui no link de descrição também tem todas as informações do nosso ministério, dias de culto, endereço da igreja, mídias sociais e como contribuir conosco também. Que você se levante como um cooperador fiel dessa obra linda que Deus está fazendo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero deixar um convite para você nesse sábado às 19 horas, no domingo às 9 horas da manhã e às 19 horas nós temos um culto abençoado, uma conferência profética com o nosso querido pastor, profeta Rodrigo Eduardo, lá da PIB de Blumenau, uma igreja grande, abençoada. Ele vai estar aqui ministrando para nós nesse final de semana e eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Que a graça e a glória do Senhor venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. A prosperidade, a bênção do Senhor esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Um grande abraço, beijão, Deus os abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Amém.